Hoje teve lugar uma reunião do Secretariado Nacional da UGT, fez uma análise devidamente aprofundada, como é o nosso timbre, sobre os acontecimentos que fizeram vivenciar o país, sobretudo na última semana, mas como o último Secretariado Nacional foi há cerca de um mês, nós aproveitámos e fizemos, portanto, uma leitura e uma interpretação muito própria daquilo que aconteceu nas últimas semanas. Gostaria de começar por dizer que a UGT, enquanto parceiro social, nunca se dissociou dos seus compromissos e das suas responsabilidades no plano nacional. E, portanto, a primeira questão que nós queremos aqui, de forma assertiva, afirmar é que, na semana passada, a UGT, conjuntamente com 4 confederações empresariais que têm assento na concertação social, entendeu, a bem do país, a bem da responsabilidade que sempre nos caracterizou e a bem da defesa dos trabalhadores que representamos, subscrever um comunicado conjunto, por forma a pressionar os partidos políticos que subscreveram um memorando de entendimento com a Troika em 2011 para a necessidade urgente que havia de se repor o princípio da legalidade democrática no sentido de devolver ao país e de uma forma muito particular ao Governo da Nação a necessária estabilidade interna para que os efeitos da governação e as suas consequências desta instabilidade do último mês não se fizessem sentir de forma tão intensa sobre os trabalhadores. É importante termos interlocutores. É importante apelarmos à responsabilidade nacional dos partidos. É importante apelarmos à responsabilidade dos parceiros. Esse realmente é um direito que temos, mas também temos os deveres. Não falamos só de direitos. E um dos deveres essenciais para a democracia é que todos devemos ser corresponsáveis quando falamos em credibilidade e quando falamos em estabilidade. Portanto, queria aqui dizer de forma perentória que a Central Sindical UGT, face aos momentos vividos nos últimos dias, face às posições públicas que tem tido que assumir, nomeadamente o seu secretário-geral e vários secretários-gerais adjuntos na minha ausência na passada semana, perante a comunicação social e a opinião pública, mereceram hoje um amplo, para não dizer um grande e amplo consenso dentro da Central. Sabemos que existem tendências político-sindicais na UGT, que a tendência social-democrata poderia sentir-se suscetível de ver, em algumas das análises que fiz e interpretações que fiz para o exterior e para a opinião pública, algum menor entendimento ou alguma matéria que fosse mais suscetível da parte dos TSDs de se sentirem menorizados. Não foi esse o caso. Tive sempre o cuidado de manter e preservar algo que garanti no Congresso da UGT aos militantes da tendência socialista, da tendência social-democrata, independentes e a todos os que coexistem no seio da UGT, que fundamental é preservarmos a nossa unidade. É a única forma que nós temos de conseguir afrontar os graves momentos, a grave crise que estamos a viver. E por isso, na nossa intervenção da passada semana, aquele comunicado, naturalmente, no seio da UGT, no seio dos trabalhadores, pode ter tido, digamos, lançado algumas dúvidas, mas mais não fizemos do que juntar a nossa voz, a voz de uma organização que representa centenas de milhares de trabalhadores em Portugal, que deveríamos contribuir como fator de estabilidade para que a governação do país não continuasse a sofrer precisamente o efeito perverso da instabilidade, da ausência de coesão, pela demissão interna do Governo de 2 dos seus principais ministros. Esse momento passou, fomos chamados ao Sr. Presidente da República, demos a nossa opinião e o Sr. Presidente da República entendeu manter o Governo em funções. Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro apresentou a nova composição. Sei que a comunicação social me tentou contatar por várias vezes, já vos pedi as minhas desculpas pelo facto de não ter respondido ontem, a UGT faz hoje, e, portanto, a única coisa que nós temos a dizer em relação à recomposição do Governo é que, na sequência de intervenções anteriores que já tínhamos produzido, para a UGT, mais importante do que as mudanças das cadeiras e os rostos que neste momento surgem no Governo, mais importante do que isso é a alteração das políticas. Foi isso que nos conduziu à greve geral do dia 27 de junho. As mesmas matérias estão em cima da mesa e aquilo que reivindicamos e exigimos ao Governo é que faça da concertação social um verdadeiro espaço de encontro e de partilha de soluções, de experiências, de modelos de experimentação social, política e sindical que promovam a estabilidade no país, que possamos encontrar soluções que não ponham em causa postos de trabalho, nomeadamente e de uma forma muito particular na administração pública,
que o espaço de diálogo para o qual sempre estivermos disponível se mantenha em toda a sua amplitude, que o Governo governe sem fustigar mais os portugueses, que atente naquilo que foi a carta de missão do Sr. Ministro Vítor Gaspar, quando de forma pública e notória vem dizer a Portugal e aos portugueses que ele próprio estava em desacordo com as políticas de austeridade implementadas, que elas falharam e que haveria falta de coesão e de liderança no Governo. É um alerta que fica para o Sr. Primeiro-Ministro, mas é também um alerta para todos os atores políticos e sociais no nosso país e, naturalmente, o Sr. Presidente da República, na decisão que tomou, não só se autorresponsabiliza pela forma como decidiu manter o Governo em funções, como responsabiliza o Governo, conforme está na nossa resolução, hoje aprovada por esmagadora maioria com uma abstenção. Há aqui uma clara responsabilização do Governo, quer por parte do Sr. Presidente, que nos garantiu a todos portugueses no domingo à noite que estaria atento, que exigiria também mudança de políticas, que exigiria o respeito pelos parceiros sociais, que exigiria ao Governo que valorizasse a intervenção da UGT, das confederações patronais e sindicais que têm assento na concertação social e que realmente promovesse o diálogo. E nós, como já também tivemos a oportunidade de referir, estendemos claramente a passadeira vermelha ao Governo. Não é o cartão vermelho, é a passadeira vermelha. O Governo tem todas as hipóteses da parte da UGT que nós possamos conceder no nosso espaço de competência e na nossa prerrogativa para que possa ele próprio vir à procura do diálogo. Mas é um verdadeiro diálogo. Uma negociação faz concedências. Ninguém pode reclamar vitória e ninguém tem que ter derrotas. Tem que haver cedências. E nós esperamos que o Governo, nesse diálogo que vai certamente instituir, e é isso que esperamos e desejamos, e temos confiança que o possa vir a fazer, se encontrem realmente soluções que venham ao arrepio do que aconteceu nos últimos 2 anos. Posições de posse, quero e mando. De que, custo o custar, a política de austeridade tem que continuar. Que não importa o que isto conceda para os portugueses, continuamos com imensos sacrifícios. Com mais de 1 milhão de desempregados. E, portanto, aquilo que nós fizemos na semana passada foi juntar as nossas vozes, a nossa voz, responsável do compromisso e da proposição, à voz das confederações patronais, que não tenhamos dúvida daquilo que eu vou afirmar. É realmente um pensamento interno nosso de que as empresas são quem pode investir em Portugal. São eles que podem também promover o crescimento económico. E são as empresas que têm condições de criar emprego. São eles que têm a possibilidade de alimentar milhares de famílias. São as empresas com condições políticas implementadas pelo Governo que têm condições de fazer renascer, de fazer um rearranque da economia em Portugal. É preciso dinamizar o mercado interno. Não vamos desistir de discutir as questões do salário mínimo nacional. Há centenas de milhares de portugueses que levam para casa menos de 400 euros por mês. É inaceitável num país democrático, mesmo em crise, que não se dê um sinal àqueles que menos têm, que menos rendimentos têm. Portanto, queremos dar esta nota clara aos parceiros sociais, como já demos, e há, não digo um consenso alargado, mas há a disponibilidade dos parceiros sociais empresariais para que a questão do salário mínimo possa ter efeitos aplicados na prática a partir do início de janeiro de 2014. É uma luta que vamos encetar, é um diálogo que vamos ter sério, franco com os parceiros sociais, mas também com o Governo. E espero que o Governo perceba que se tiver que a administração pública gastar mais alguns milhões para promover, não é um enriquecimento, é a dignidade dos salários dos trabalhadores que menos recebem, acho que é um gesto que fica bem num momento difícil da vida para Portugal. E também estamos a falar das pensões mais baixas. Os pensionistas e reformados deste país têm sido altamente castigados com estas políticas de austeridade dos últimos 2 anos. Também às pensões mais baixas é fundamental dar sinais de que é importante as pessoas terem o mínimo de dignidade para poderem sobreviver. Juntamos a nossa voz também àqueles que, estando no desemprego, e cerca de 42,2% dos jovens até 25 anos estão desempregados, não queríamos que a imigração fosse uma fatalidade. Queríamos que a imigração fosse um ato voluntário para quem procura melhores condições, mas que não fosse algo forçado a abandonar o seu país e as suas famílias porque não encontram em Portugal aquilo que é realmente o seu desejo. Permanecerem cá, depois de se terem cá qualificado e poderem servir o país e servir as suas famílias. Era isso que desejamos. E, portanto, é importante implementar medidas e políticas ativas de emprego. Combater o desemprego, por um lado, num amplo movimento entre os parceiros sociais e com o Governo, à frente, e buscar à União Europeia os necessários fundos que promovam a empregabilidade, que ajudem as empresas à empregabilidade, mas que também garantam que as empresas
ao fim de meia dúzia de meses ou de um ano, não correm pela porta fora esses jovens trabalhadores aproveitando fundos comunitários. É importante que possam promover a empregabilidade. E isto é um discurso que não é só para as grandes empresas, é essencialmente para as micro e PMEs. Queremos também sublinhar que não vamos desistir de juntar a nossa voz à da Confederação de Comércio e Serviços e a todos aqueles que reclamam a reposição do IVA da restauração. Como sabemos, há milhares e milhares de pequenas empresas da restauração que faliram, que fecharam a porta. E isto provocou um desemprego enorme e maciço na área do comércio. É importante dinamizar esta área porque ela é potenciadora de criação de empregos, é geradora de empregos, é geradora de confiança de economia. E quando nós queremos mexer no mercado interno, é por aqui. O Governo pensava arrecadar receitas e, afinal, o tiro saiu furado. E, portanto, é importante percebermos que, para além da perda de empregos que isto provocou, não houve, naturalmente, o necessário almejar desse arrecadar de receitas que era expectável há cerca de 2 anos atrás. Portanto, a UGT, independentemente desta recomposição do Governo, lança um alerta de que os pressupostos que nos levaram à greve geral do dia 27 de junho estavam baseados na ausência de diálogo, na destruição do Estado Social e na necessidade de fazer da concertação social um verdadeiro patamar de entendimento, mas também na forma como nós temos necessidade de nos articularmos com o Governo para defender os trabalhadores do país e, de uma forma muito particular, os homens e as mulheres da administração pública. Eles não podem sofrer o ónus, nem a penalização, nem a humilhação suprema de ver a sua dignidade laboral posta em causa pelo facto de o Estado ter que reduzir 4,7 mil milhões de euros e uma parte desse sacrifício e esse ónus ter que recair sobre os trabalhadores. Eles não têm a culpa disto. Portanto, cabe ao Governo encontrar também connosco, porque não, estamos disponíveis para essa discussão, como sempre estivemos, como têm estado disponíveis os nossos sindicatos, a FESAP e o STE, dando provas de que podemos encontrar soluções no seio do país para que essa avalanche de despedimentos não tenha lugar. Quais são as formas? Vamos dialogar e os nossos sindicatos não deixarão de apresentar naturalmente as suas propostas para mitigar este eventual abandono em massa de postos de trabalho. Espero que isso naturalmente não aconteça e queremos dar também aqui um sinal de confiança sincera ao Governo deste país, que independentemente de ter sido no seu seio que foi provocada esta crise, consiga encontrar o caminho da estabilidade e da coesão. Essa é uma decisão interna do Governo que nós esperamos prever. O Sr. Presidente da República garantiu aos portugueses que estará atento e alerta às políticas que vão a partir de agora ser desenvolvidas até ao final do mandato desta legislatura. Nós também estamos disponíveis para o diálogo e estaremos disponíveis para a luta, se for caso disso, de voltarmos à luta, sempre e quando entendermos necessário, seja do ponto de vista setorial, seja do ponto de vista da central. Mas como não queremos fazer a luta pela luta, esse timing é decidido pelo UGT e pelos seus sindicatos. O nosso calendário é o nosso calendário. E quando ele for determinado, terá sempre um interesse superior. E esse interesse superior é o da defesa dos trabalhadores. É intransigente, mas é com diálogo, concertação e entendimento que nós queremos apresentar ao país esta nossa posição, que não traz muito de novo, mas é, acima de tudo, depois da recomposição do novo Governo que hoje, aliás, desta recomposição orgânica que hoje vai ter lugar da parte da tarde, que a UGT vem dar aqui um voto de confiança ao Governo, à sua nova orgânica, manifestarmos totalmente disponíveis para o diálogo e espero que este diálogo seja frutuoso. Não é a favor da UGT, é a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras que representamos, dos reformados e pensionistas, dos mais jovens, dos que têm menores rendimentos e que atravessam maiores dificuldades. Num sinal, é a favor do país e de Portugal que esta posição é hoje assumida de forma tão relevante e profunda pelo Secretariado Nacional, em grande unidade, repito, dentro da central, dentro das suas tendências. Hoje não houve tendências, hoje houve uma central que se uniu em torno do interesse maior que nos transcende a todos, que é Portugal e os portugueses.